Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fechando o parênteses que foi aberto com o capítulo 38, o capítulo 39 volta a tratar da história de José. Diz assim: José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. José, então, torna-se uma fonte de bênção para o seu amo Potifar. Tudo prosperava para Potifar por causa de José, é o que está nos dizendo o autor sagrado. Assim, em José se atualiza a promessa que Deus fez a Abraão de torná-lo próspero, de que teria descendência e uma terra. Se atualiza em José, e José assim se torna fonte de bênção para Potifar. Da mesma forma como Jacó, seu pai, se tornou em outro momento uma fonte de bênção para Labão, o seu sogro. Morava na casa de seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor Deus estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. Seu amo viu que Deus estava com José, porque fazia prosperar tudo aquilo que era empreendido por seu escravo. Ele, então, constatou aquilo que estava acontecendo, não reconheceu, porque se tivesse reconhecido, trataria José cada vez com mais gratidão. Apenas constatou que estava prosperando por causa daquele hebreu que ele levou para sua casa como seu servo. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo à testa de sua casa, confiando-lhe todos os seus bens. Aqui então nós vemos o primeiro grau da ascensão de José. Ele chega a ser, na casa de Potifar, um chefe da economia doméstica. Começa a servir o seu amo cada vez mais próximo dele, porque o está fazendo prosperar. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, não somente porque passou a confiar em José, mas porque queria prosperar cada vez mais e via em José esta fonte de prosperidade, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto, belo de corpo e de rosto, o que vai se tornar para ele, daqui em diante, um problema. Belo de corpo e de rosto, como sua mãe Raquel, como sua avó Sara. Belo, belo, puxando para as mulheres matriarcas ali de Israel. E aconteceu, depois de tudo isso, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Ela, então, propõe a José que cometa com ela o adultério. E José, evidentemente, vai se recusar a isso, porque reconhece no adultério não apenas um delito contra o seu amo, que o tinha acolhido em sua casa, mas também um delito contra Deus. Ele não vê apenas a traição ao seu Senhor, mas vê
um pecado contra o seu Deus. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime, e preste atenção, e pecar contra Deus? Contra o seu amo seria um crime, porque se fosse descoberto, seria punido, como o será. Contra Deus seria um pecado. Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo, dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Largou o manto, novamente as vestes. As vestes, assim, se tornam, na mão daquela mulher, uma prova falsa para incriminar José. A mulher despeitada, que não conseguiu aquilo que queria, isto é, que José se unisse a ela e assim cometessem o pecado de adultério contra Deus, toma das vestes de José para criar uma prova falsa. Lembre-se, num outro momento, as vestes de José também serviram para criar uma prova. Quando seus irmãos tomaram aquele seu manto de muitas cores e, tingindo aquele manto no sangue, mandaram para o pai, dizendo que ele havia sido morto por um animal feroz. Novamente, a veste de José é usada para agora incriminá-lo, para criar uma prova falsa. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes, vede, trouxeram-nos este hebreu para a casa, a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei, e vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José, até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxestes, veio à minha procura para abusar de mim, mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. Lançou José na prisão, deixou José encarcerado. O cárcere, neste contexto, é um castigo moderado para aquele escravo que praticou um delito na casa do seu amo. Por quê? Porque ele podia receber outras penas, trabalho forçado ali produzindo tijolos para Faraó, ou então até mesmo a pena de morte. Mas uma pena moderada lhe é dada, ele é encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Se houve um primeiro degrau da ascensão de José, ali na casa de Potifar, quando foi posto como chefe de sua economia, agora, já na prisão, há um segundo degrau da sua ascensão. Ele se torna novamente chefe, isto é, novamente responsável pela prisão onde ele está,
frente aos prisioneiros que com ele estão encarcerados. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem a sua ordem, a exemplo do que acontecia na casa de Potifar. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que ele empreendia. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 40 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.